que fazer quando eu me sinto fracassado e sem rumo na vida? Em primeiro lugar, você tem que compreender que se sentir fracassado e sem rumo é apenas um momento. Isso não é um veredito final da sua vida. Isso é o caos. Como que eu vou trazer ordem para essa mesa, ordem para essa estante, se ela já está arrumada? A bagunça, o caos, ela vem quando as coisas elas não estão na ordem que elas têm que estar. Então, se existe algo que está fazendo você se sentir fracassado, desmotivado, sem rumo na vida, é porque você não está na ordem que você deveria estar. E isso é um presente, é uma bênção, é uma dádiva. Porque imagina você acomodado numa situação que não te traz felicidade. Então, em primeiro lugar, não se identifica com a sua realidade atual. Você não é essa realidade, você não é esse momento. Esse momento que você está se sentindo fracassado, derrotado, sem rumo na vida, é apenas um chamado da vida, do universo, para te conectar com aquilo que você veio fazer. Existe um lugar onde você se imagina, se sonha, visualiza você mesmo, que você sente, poxa, é esse o meu lugar, é aqui que eu quero estar. E às vezes ele pode ser muito distante, mas quando você recria cenas por etapas até chegar, você consegue ir sonhando aos poucos. Então, em primeiro lugar, para de se identificar com este momento, para de se identificar com este ego, com essa personalidade sua que está se sentindo fracassada. Porque você não é isso. Quando você olha isso com um outro modelo, como que este momento é o presente que você está tendo para te levar para um outro nível da sua vida. E eu vou te falar uma coisa, quando a gente está muito fracassado, muito derrotado, no fundo do poço, é um lugar, é o espaço de maior possibilidade de você criar transformação na sua vida. Porque quando a tua vida ela sai de um nível de extrema dificuldade, escassez, e você passa a ter um certo equilíbrio e conforto, você já começa a preencher a sua vida com certas coisas que você não conseguia neste momento. E talvez você terá menos tempo de se dedicar às práticas diárias, espirituais, metafísicas, práticas de cocriação da sua realidade. Então este momento é um presente para você olhar para o seu sonho, para onde é que você deseja ir, para o seu potencial e criar ele, manifestar ele na sua realidade. Através de práticas diárias de visualização do teu sonho, de visualização do quadro mental do que você deseja. Parar de olhar para o seu problema e começar a olhar para você já dentro da solução. Isso é a primeira coisa que você deve fazer para se desidentificar do fracasso e começar a encontrar um rumo na sua vida. Em segundo lugar, tenha consolidado na sua mente quais são as suas habilidades. Você é bom no quê? Quando você não sabe no que você é bom, fica mais difícil você seguir um caminho que vai te trazer a conexão com o que você sonha. Foque nas suas habilidades. Foque naquilo que você é bom. Esse quadro mental que você tem de quem você deseja ser, do que você quer para a sua vida, é muito provável que neste espaço você vai estar utilizando algo que você é muito bom, que você faz muito bem. Às vezes você é um cara que administra muito bem o seu trabalho, você é uma secretária que sabe muito de administração, você tem um grande domínio do Excel, de planilhas, enfim, cada pessoa tem uma habilidade, cada pessoa tem habilidades, dons específicos. Acontece que o que tu deseja na tua vida, o teu sonho, você coloca algo que você é muito bom em prática. Então, segundo lugar, foque nas suas habilidades, naquilo que você é bom. E se você não sabe, se concentre em descobrir o que você é bom, quais são as suas habilidades, o que você faz muito bem feito. Em terceiro lugar, tenha práticas diárias de autoafirmação. Você tem que ter práticas onde todos os dias você se conecta com o tempo durante o dia, fazendo afirmações. Afirmações ao seu respeito. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Durante muito tempo da minha vida, eu utilizei os decretos. Eu gosto muito dos decretos da Fraternidade Branca. Durante muito tempo eu sempre fiz os decretos. Então, dentro dos decretos existem as invocações, apelos de paz, apelos aos mestres. Quando você faz estas invocações, esses apelos, esses decretos, você se concentra um tempo do seu dia em criar a sua realidade através da sua fala, você começa a criar um campo harmônico de realização na sua vida. Em algum momento, a gente sente que a gente falhou.
Você se dedica um tempo para fazer os apelos, os decretos, as invocações, você começa a criar um campo energético à sua volta de luz, de proteção e de merecimento. Quando você começa a fazer os decretos, as ativações energéticas, tanto para você quanto para o mundo ao seu redor, você começa a criar como se fosse um poder interno. Porque a vida externa, ela é um reflexo da nossa vida interna. E às vezes a gente não nasceu com manual, a gente não sabe o que fazer. A gente cresce às vezes com paulada da vida, da família, cresce num mundo de dificuldade, de escassez, de luta para tudo, e quando a gente tá adulto, sozinho no mundo, com uma família, com desafios, coisas que a gente não foi preparado para enfrentar, e já tá reproduzindo filho, e eles estão vindo com a mesma demanda. Quando você se dedica um tempo para os decretos, para as afirmações, para as meditações, você começa a criar um campo externo e interno. Você começa internamente a se fortalecer e é como se criasse eu sou merecedor de me conectar com o melhor, com quem eu realmente sou. E os decretos, eles efetivamente eles têm um poder de realização muito grande. Então, faça decretos, procura, pesquisa, na internet tem vários, se você colocar no Google, se você colocar no YouTube, decretos, invocações, afirmações, coloca decretos do eu sou, decretos de ativação de poder, decretos de afirmação, decretos para fortalecimento do eu pessoal. Você vai começar a criar, e você vai começar a sair desse campo de fracasso, e de estar sem rumo na sua vida. Existe um sentimento que é um sentimento muito grandioso. É um sentimento quando você faz o bem para alguém, quando você ajuda, quando você doa. Experimenta fazer isso. Experimenta ir até uma padaria, comprar alguma coisa e doar para alguém que tu vê na rua que tá passando necessidade. Fazer um ato de bondade onde tu sinta que a tua vida tem a diferença, onde a tua vida ali durante o dia fez a diferença para a vida de alguém. Quando tu começa a fazer esses decretos diariamente, quando tu começa a fazer essas ativações, essas invocações, essas preces diárias, esses apelos, você começa a criar uma força interna. Porque às vezes a tua vida externa ela pode estar desmoronando, mas fazer um decreto, um apelo de luz, um apelo aos hospitais, a todas as pessoas que estão internadas, as famílias que estão lá, que precisam de luz. Você começa a visualizar campos de energia luminosa entrando dentro dos hospitais, visitando os leitos das pessoas. Você começa a orar pelas pessoas que estão na rua, que estão sem casa, sem comida. Você começa a fortalecer o seu interior. Então, automaticamente, o teu interior, ele fala pro teu exterior. Como que uma pessoa boa, que faz o bem, que dedica um tempo da sua vida pelos demais, pode viver o fracasso? Você não vai aceitar. Então, assim, geralmente, quando a gente está vivendo um fracasso na nossa vida, que a gente está sem rumo, sem direção, a gente está desconectado de um mundo espiritual. Ou se a gente estiver conectado ao mundo espiritual, a gente está conectado, talvez, de uma maneira superficial, com dogmas, com rituais apenas externos, sem estar verdadeiramente conectado. Então, traz isso para a tua vida diariamente. Essa prática de fazer preces, de fazer invocações, de fazer decretos, de fazer apelos espirituais. E se você um cristão absoluto, faça apelos, faça decretos voltados para Cristo, algo que fortaleça o teu interior. Se você não se você tem uma conexão com outra egrégora espiritual, se conecte com a sua egrégora. O importante é você estar. Deus é único. Deus, ele criou todas as energias para que retornassem com as suas experiências até ele. Então você pode criar esse vínculo diário espiritual através da sua prática, só que ela é importante estar ativa diariamente para que você fortaleça. Então são essas 3 práticas. Desidentifique-se do seu ego, da sua personalidade, para que você possa se conectar com realmente o que você deseja. Pare de olhar para o seu fracasso, para que a sua vida está sem rumo, e comece a olhar para o cenário que você deseja, para onde você quer ir. Isso é muito importante. Em segundo lugar, reconheça as suas habilidades, reconheça as suas qualidades e comece a focar nelas. Olhe para as suas habilidades, olhe para aquilo que você tem de bom. Em terceiro lugar, faça diariamente decretos, ativações de luz, preces, orações. Dedique um tempo do seu dia. Se você está desempregado, se você está vivendo o auge do fracasso e você tem bastante tempo disponível em casa, como eu tive no momento que eu estava desempregada, que eu estava fracassada, que eu estava com a minha vida toda desestabilizada, eu tinha muito tempo para fazer minhas práticas espirituais. E eu vou falar, depois que as coisas se equilibraram, que o emprego que eu queria veio, que o salário que eu queria veio,
o tempo começou a diminuir, porque eu passo a maior parte do tempo trabalhando, o tempo que eu tenho em casa eu me dedico ao meu filho, às coisas que eu tenho que fazer, e quando eu vejo o tempo para minha prática espiritual e diária mínima, e o esforço parece para algo tão prazeroso que eu amo, se tornou menor. Quando eu estava lá no fracasso, com a vida totalmente desestabilizada, eu tinha o dia inteiro para me dedicar às práticas, e era o que eu fazia. E foi aquilo que trouxe a grande mudança da minha vida, a grande mudança. E é muito importante não cair na que eu já me peguei muitas vezes falando, eu tenho que tomar cuidado para não cair no autossabotamento de querer voltar para aquela vida de fracasso para conseguir ter tempo para me dedicar ao que eu amo, que é essas práticas espirituais, a leitura, a escrita. Então, é importante a gente estar com essa visão do nosso sonho, para onde a gente quer ir, o que a gente quer construir, qual que é a ideia do nosso eu futuro, as nossas habilidades e diariamente a oração, os decretos, as ativações de luz, para a gente conseguir manter o foco interno, a presença interna do merecimento para ir para onde a gente merece. Então é isso, gente. Um obrigado e um beijo para quem ficou até o final desse vídeo. Tchau!